Pô, se eu posso fazer máquina, que é tão confortável, por que que eu deveria fazer exercício livre? Eu já me machuquei algumas vezes no supino reto. Por mais que a gente que treina há muito tempo, acha que algumas coisas são óbvias, não tem nada de óbvio para quem tá começando agora a musculação. O ideal, se a gente fosse pensando no treinamento, seria: quais as vantagens de treinar exercício de peso livre versus máquina? Supino máquina versus supino livre, agachamento máquina versus exercício livre. Pergunta excelente, né? Pô, se eu posso fazer máquina, que é tão confortável, por que que eu deveria fazer exercício livre? A diferença, Vitinho, é o seguinte, que quando você tá numa máquina, a máquina, ela cuida do trilho biomecânico para você. É igual você andar numa bicicleta de rodinha. Então, se você, por exemplo, tá no final do seu treino, se você quer atingir um nível de concentração de força num grupamento muscular específico, se você quer uma maior concentração em determinado movimento, aí a gente usa a máquina. Mas por que a gente não deveria usar só máquina? Porque movimentos como, por exemplo, o agachamento, como você citou, né, eles são importantes porque eles são multiarticulares e multimusculares. Isso quer dizer que quando você faz agachamento, você treina o corpo inteiro. Não, mas eu tô treinando perna. Então, mas o fato de você ter que segurar a barra nas costas, controlar o seu core, controlar o que é a movimentação para você manter o equilíbrio, isso faz com que esse exercício ele seja mais completo no sentido de ativar um maior número de músculos e obrigar você a ter um controle muito maior, né? Então, é você andar de bicicleta sem rodinhas. O ideal, se a gente fosse pensando no treinamento, seria fazer um aquecimento, de repente, numa máquina, e aí você partir para peso livre, e aí você partir e finalizar o seu treino em outra máquina. Vou te dar um exemplo, né? Eu, por exemplo, quando eu estava antes de lesionar meu ombro, né, meu treino de peito, eu começava no pec deck, né, para isolar bem o peitoral, para aquecer preferencialmente o peitoral, deixar o peitoral numa pré-ativação mais evidente. Aí, eu ia para o supino inclinado, e aí eu terminava em supino reto máquina. Então eu usava o pec deck para fazer o aquecimento do peitoral, o supino inclinado para atingir o que é a máxima capacidade de realização de trabalho do peitoral, e aí eu terminava no supino máquina, porque eu queria usar até a última gotinha de força do peitoral na máquina para ter um pouco mais de segurança. Até porque eu já me machuquei algumas vezes no supino reto. Graças a Deus sempre foram lesões pequenas, intramurais, né, que não fazia aquele rasgo no peitoral como vocês viram. Mas, porra, é chato, né? Bem chato. Então a máquina acaba te trazendo segurança, né? Quando você quer terminar o seu treino no auge da sua força, o mais seguro é você trabalhar na máquina. Então, Vitor, na verdade, não é na máquina maior carga, mas é segurança na carga que você quiser trabalhar, entendeu, filho? Essa é a parte importante. Sabe aquele step down que às vezes você faz quando você vai fazer exercício livre? Supor que você quer terminar com agachamento. Em vez de você colocar toda a carga no agachamento para terminar, você põe um pouquinho a menos. Para você conseguir fazer com segurança, principalmente se você está treinando sozinho, né? Então não existe uma briga, exercícios livres versus máquinas, né? Existe, na verdade, uma organização de treino. Isso é uma coisa que alguns treinadores, profissionais de educação física, eles têm advogado em relação ao que são o treino das pessoas, que as pessoas estão falando cada vez mais em periodização. Mas periodização é uma coisa que faz muito sentido quando nós estamos falando de esportes e de competições. Eu vou fazer uma periodização para o próximo ciclo olímpico. Eu vou fazer uma periodização porque a gente está em janeiro e o campeonato, sei lá, de jiu-jitsu começa em março. Então eu tenho se estende ao longo do ano e termina em agosto, por exemplo. Aí uma periodização. Vou fazer uma periodização para o Mister Olímpia, uma periodização, né, que é você montar um calendário de habilidades que precisam ser desenvolvidas para que você atinja seu pico naquilo que é a data da competição, nem antes nem depois. Já a organização do treino, ela fala daquilo que você faz no dia. E é muito bem-vindo
né, essa explicação dos treinadores, porque por mais que a gente que treina há muito tempo, acha que algumas coisas são óbvias, não tem nada de óbvio para quem está começando agora a musculação. Principalmente o pessoal que gosta de fazer as coisas por conta própria, que gosta de testar formas de treinar diferente. E a grande coisa boa da gente viver na época que a gente está, é a grande quantidade de informação que a gente tem, que faz com que a gente consiga, em rede social, por exemplo, a partir de bons profissionais, se informar, para não perder tempo. Na minha época, falando para vocês, não tinha celular. Vocês têm noção que é isso? Eu tenho 47 anos de idade. Quando eu comecei a treinar, 36 anos atrás, não tinha celular, não tinha livro de musculação. O máximo que tinha eram umas revistas de musculação que chegavam, ninguém sabe como, dos Estados Unidos, e que às vezes ficava na academia e virava meio que uma bíblia da academia. Tipo, ai, vamos olhar lá na revista. E era o treino do cara do mês, assim, né? Então, é uma época muito difícil, tá, pessoal? Até você notar que uma coisa não estava dando certo, ó. Ixi, eu tive tendinite de tríceps. Eu acho que foi a coisa mais difícil que eu tive. Eu tive uma tendinite de tríceps. Eu devia estar no segundo colegial ou no primeiro, que eu ia treinar todo dia com aquelas. Não tinha nem aquelas mangas de cotovelo, né? Eu enfaixava mesmo. E aí o que eu fazia? Eu fazia. Passava um gelol e enfaixava aquelas faixinhas mesmo, sabe? De farmácia, de paninho. Ficava uma merda, mas era o que a gente fazia, né? Então, a grande vantagem de hoje é isso. Sempre tem uma pergunta que costuma aparecer quando eu vou a algum podcast, e eu não sei porque as pessoas insistem nessa pergunta. É uma pergunta que realmente tem muito pouco valia, né? Como se ela quisesse extrair um resumo em uma frase da sua vida. O famoso: o que você diria para você se você pudesse voltar no tempo? E eu sempre respondo a mesma coisa: nada. Eu amo a minha vida, tudo que eu construí. Eu tenho o maior respeito pelo meu eu mais novo, que foi capaz de criar as bases de tudo que faz com que hoje exista. Então não faz sentido, eu não voltaria atrás porque, né, a vida poderia ser diferente, mas não melhor. Agora, uma coisa que eu faria, com certeza, eu ia chegar pra mim e falar assim: velho, não treina desse jeito não, tá bem ruim. Faz o seguinte, deixa eu te passar o treino que eu tô fazendo aqui, você vai tentar ir fazendo isso até quando você tiver 50 anos de idade. Talvez isso eu faria, talvez isso eu faria. Gente, a gente sabia muito pouco, vocês não têm noção. Quando eu tô falando de 1994, 95, no segundo colegial era 90 e, acho que era 96, se não me engano. 97 eu fui para São Paulo, então era 96. Pra vocês terem uma ideia, o que sabia de nutrição na época, né? Você pega 96, 8 anos depois, 2004, Stuart Phillips, que é um dos maiores publicadores, para quem conhece, na área científica de proteína, ele escrevia que se você consumisse mais de 15% do seu volume energético total da dieta, ou seja, que se você pegasse toda a caloria da sua dieta e 15% dela você dedicasse para proteína, você podia ter problema renal e problema de saúde. Quer dizer, a gente tinha um conceito, né, geral de desempenho que era praticamente um buraco negro, não tinha conhecimento. Pra vocês terem uma ideia, primeiro que eu achei, né? Pode ser que eu esteja errado, mas a primeira publicação que eu acho de dieta hiperproteica é de 2006, um pesquisador australiano chamado Shane Bisborough, que falou o seguinte: olha, veja, se você treina com peso, talvez o ideal seja você consumir 2,25 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Isso é de 2006. Só para vocês terem uma ideia como era difícil as coisas, como a gente fazia tudo muito no feeling, né? Eu sou formado em 2004. 2005 eu estava no exército. 2006, primeiro ano de residência. 2007, segundo ano de residência. Primeiro e segundo ano de residência, eu dava aula em faculdade. Aliás, eu queria achar o pessoal que teve aula comigo. Eu dava aula numa faculdade aqui em São Paulo, que era a Uni Santana.
Eu dava aula de fisiologia geral e fisiologia do exercício. Se por favor você em algum momento foi meu aluno, me dá um oi, né? Eu tinha, na época, 2005, eu tinha 25 anos. 25 anos, pessoal. Cara, faz muito tempo. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?